Olá, eu sou Isaac, acadêmico do FNMG, e esta aula é sobre análise combinatória. Os objetivos da aula são resolver exercícios relacionados ao princípio aditivo da contagem, princípio multiplicativo da contagem, permutação simples, permutação com elementos repetidos, arranjo e combinação. Princípio aditivo da contagem. Exemplo: em uma vila tem apenas duas saídas ao norte e duas ao sul. Quantas maneiras é possível sair da vila? Perceba que nós temos dois conjuntos a considerar, o conjunto das saídas ao norte e o conjunto das saídas ao sul. Então, para sairmos dessas vilas, podemos escolher ou uma das duas saídas ao norte ou uma das duas saídas ao sul. Logo, a quantidade de elementos no primeiro conjunto, ou seja, 2, mais a quantidade de elementos no segundo conjunto, totalizando 4 maneiras de se sair da vila. Quantos são os números inteiros entre 1 e 16 que são múltiplos de 3 ou 7? Perceba que novamente aqui nós temos dois conjuntos a considerar, o conjunto dos números múltiplos de 3 e o conjunto dos números múltiplos de 7. Os múltiplos de 3 são quem? 3, o 6, o 9, o 12 e 15, ou seja, no total 5 elementos. E os múltiplos de 7 são 7 e 14, total 2 elementos. Então, os múltiplos de 3 ou 7 entre 1 e 16 é a soma da quantidade de elementos em cada um desses conjuntos, ou seja, 5 mais 2 igual a 7. Princípio multiplicativo da contagem. Exemplo: quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores que 5.000 e divisíveis por 5 podem ser formados usando apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5? Perceba que aqui nesse problema nós temos algumas restrições para o número que iremos formar. Quais são essas restrições? O último algarismo ele tem que ser 5, ou seja, só existe uma possibilidade aqui para esse último algarismo do número a ser formado. Porque se não for 5, o número não será divisível por 5. Então temos que satisfazer a condição imposta no enunciado. A segunda restrição é que o primeiro algarismo ele não pode ser 5. Por quê? Porque se ele for 5, o número formado vai ser um número ou maior, do que 5.000. Então esse número ele tem que ser um número menor do que 5. E existem 3 possibilidades, ou seja, 3 modos distintos que nós podemos escolher para colocar esse número aqui como sendo o primeiro algarismo. O segundo algarismo, note que não tem nenhuma restrição imposta no enunciado para a escolha desse número. Então, poderemos escolher qualquer um dos 4 números fornecidos aqui. Pode ser o 3, o 2, o 4 ou o 5. E o terceiro algarismo, da mesma forma, não há nenhuma restrição imposta no enunciado. Então, também existe 4 modos distintos que podemos escolher esse número para ser aí o candidato ao terceiro algarismo. Assim, podemos formar o quê? O produto entre a quantidade de possibilidades para cada um dos algarismos, ou seja, 1 vezes 3 vezes 4 vezes 4, totalizando 48 números. Um homem vai ao restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. Quantas formas pode um homem fazer a refeição? Então, note que nós temos aqui 2 casos a considerar. A primeira opção que esse homem vai tomar, no caso, será ali seu prato de comida. Ele pode escolher de quantas maneiras distintas? 8 maneiras distintas. E a sua sobremesa? De 5 maneiras distintas. Ou seja, a solução desse problema é o produto entre cada uma dessas possibilidades. Ou seja, 5 maneiras distintas da sobremesa vezes 8, que é o total de pratos distintos que ele pode escolher. Desta forma, existem 40 formas possíveis dele se fazer essa refeição. As placas dos automóveis são formadas por 2 letras, K, Y, W, seguidas de 4 algarismos. Quantas placas podem ser formadas? Perceba que para a escolha da primeira letra, nós teremos o quê? 26 possibilidades. E para a escolha da segunda letra, também teremos 26 possibilidades. E que para cada um dos algarismos dessa placa, nós podemos o escolher de 10 modos diferentes. Assim, a solução para esse problema é o produto entre todas as possibilidades para cada caso. A primeira letra da placa a gente poderemos escolher de 26 maneiras diferentes,
a segunda letra dessa placa também poderemos escolher de 26 maneiras diferentes, o primeiro número de 10 maneiras diferentes, o segundo de 10, a terceiro e o quarto também de 10, totalizando ali 6.760.000 modos distintos, ou seja, quantidades distintas de placas que podem ser formadas. Permutação simples. Quantos são os anagramas da palavra prático? Para encontrar o anagrama de uma palavra, nada mais é do que reordenar essa palavra de formas diferentes. Assim, o número de anagramas de prático nada mais é do que a permutação de 7 elementos, que é igual a 7 fatorial, que totaliza ali 5.040 anagramas que podem ser formados com a palavra prático. Quantos são os anagramas da palavra prático que começam e terminam com uma consoante? Perceba que aqui já existem algumas restrições que deveremos considerar. A primeira é que a primeira letra ela deve começar com a consoante e a última letra também deve começar com uma consoante. Então, dessa forma, como a primeira letra tem que iniciar com a consoante, nós poderemos escolher essa consoante aí de 4 maneiras diferentes. E como a última letra também termina com a consoante, como nós já escolhemos a primeira, nós só teremos 3 maneiras diferentes se escolher a última letra. Então, devemos levar esse fato em consideração. As letras do meio, ou seja, as letras entre a primeira e a última letra, nós poderemos escolher ela de qualquer maneira possível. E nos restarão apenas 5 letras para poder reorganizar essas letras aí entre as consoantes. Dessa forma, existem o que? A permutação de 5 elementos, ou seja, 5 fatorial, formas distintas, de formas que possam organizar esse conjunto de 5 letras entre as consoantes. Assim, a solução para esse problema é o que? A quantidade de possibilidades para a primeira consoante vezes a quantidade de possibilidades para a segunda consoante escolhida, ou seja, a primeira letra e a última letra, vezes a quantidade de permutações que poderemos fazer entre essas duas letras, ou seja, 5 fatorial, totalizando 1.040 anagramas aí distintos com essas condições. Permutação com elementos repetidos. Exemplo: quantos são os anagramas da palavra brasileira? Perceba que essa palavra ela tem letras que se repetem, A letra A se repete, a letra R se repete, a letra I se repete. Então deveremos de alguma maneira retirar as repetições que se tem, que estaria contando a letra 2 vezes quando formos fazer esses anagramas aí. Então a quantidade total de anagramas obtidas com essa palavra pode ser encontrada pela permutação de 10 elementos, tirando a quantidade de repetição ali da letra R, a quantidade de repetição da letra A, a quantidade de repetição da letra I, ou seja, 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, totalizando aí 453.600 o total de anagramas que podem ser formados com essa palavra. Arranjo. Em um supermercado é uma equipe de 15 embaladores que se revezam nos horários de 8 às 9 e de 9 às 10. Se 2 embaladores forem escolhidos para trabalhar, um no primeiro horário e o outro no segundo, qual a quantidade distinta de duplas de trabalhadores que podem ser formadas? Perceba que aqui a ordem que eu for escolher esses trabalhadores ela é importante. Porque se eu escolher o primeiro trabalhador, implica que ele trabalhará entre 8 e 9 horas. Quando eu escolher o segundo trabalhador, vai implicar que ele vai trabalhar das 9 até as 10 horas. Se eu inverter a ordem da escolha, o segundo trabalharia de 8 às 9 e o primeiro de 9 às 10. O que eu quero dizer com isso? Que quando se trata de arranjos, a ordem dos elementos ali ela tem uma certa importância na solução do problema. Então, se forem escolhidos embaladores A e B, significa que A trabalhará de 8 às 9 e B trabalhará de 9 às 10. Já se for escolhido B e A, B trabalhará de 8 às 9 e A trabalhará de 9 às 10. Eu tentando frisar nesse ponto para ficar claro assim a característica dos arranjos. Então,
A ordem de escolha dos embaladores ela é importante para a solução do problema. Desta forma, a solução para esse problema é o que? É o arranjo de 15 elementos tomado 2, né, que é 15 fatorial sobre 15 menos 2 fatorial. Ou seja, ao resolver aqui essa expressão, vocês encontrarão que o resultado é 210, ou seja, 210 duplas distintas que podem ser formadas. Combinação. Em uma clínica odontológica trabalham 8 dentistas, sendo que estes se revezam 2 a 2 para trabalhar entre os dias da semana. Qual a quantidade distinta de duplas de dentistas que podem se formar para trabalhar em uma sexta-feira? Perceba que a ordem em que eu tomar esses dentistas aqui, ou seja os dentistas A e B, ou escolher A e B, ou escolher B e A, dará o mesmo resultado. Então não é relevante a ordem que eu escolho aqui esses dentistas, porque ambos trabalharão, ou seja, ambos trabalhariam aqui na sexta-feira. Desta forma, a quantidade de duplas possíveis é obtida pela combinação de 8 elementos tomado 2, que é igual a 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 menos 2 fatorial. Ao resolver essa expressão, você chegará ao valor de 28, ou seja, existem 28 formas possíveis, de se escolher os dentistas que irão trabalhar nesta sexta-feira. Essa aula se encerra por aqui, espero que ela possa ter te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.